Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe quando juntos, mais uma vez, examinamos a sua santa e bendita palavra. Rogo a Deus para que Ele nos abençoe, nos dê sabedoria, discernimento e a direção do seu Santo Espírito, para juntos compreendermos as Escrituras Sagradas. Nós vamos hoje meditar a respeito dos domésticos da fé. Vamos ler no livro de Gálatas, capítulo 6, do versículo 1 em diante, a palavra nos diz assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não noutro, porque cada qual levará a sua própria carga. Aqui eu vou fazer uma pergunta aos nossos irmãos, a vocês que estão nos assistindo neste dia. Para cumprir essa palavra aqui, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, você é espiritual, né, irmão? Ei, irmã, você é espiritual, vocês são espirituais, nós somos espirituais. Diz aqui: encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Temos que ajudar. O irmão está lá, a gente vê o servo de Deus, a serva de Deus, às vezes, pensando coisas erradas, fazendo coisas erradas. Você que é espiritual, irmão, você, irmã, que é espiritual, a palavra manda assim: encaminhai o tal com o espírito, encaminhar no caminho da salvação, não é encaminhar para a igreja, encaminhar para o pastor. Você que está vendo ali, Deus está te mostrando, é para você ajudar o irmão ou a irmã. Agora me diga uma coisa: se não for da tua igreja, se não pertencer à congregação tua, você vai tomar alguma atitude? Ah, não, eu sou da igreja tal, essa pessoa que eu estou vendo lá, olha que coisa absurda, mau testemunho, está lá bebendo com os ímpios, podia estar com os ímpios falando do evangelho, mas está lá bebendo, está lá contando piadas, fazendo chocarrices, coisas que são condenadas pelas Escrituras, pelo Senhor Jesus Cristo, dizendo que quem pratica essas coisas não é do reino dos céus. Mas você vai falar assim: o que você vai fazer? Não é da minha congregação. Está vendo, ó, dessa igreja aí? Está vendo como é que é essa igreja? Essa igreja é desse jeito aí, ó. É isso que você vai dizer? O que é doméstico da fé? Doméstico da fé é aquele que está debaixo das quatro paredes que você, é aqueles que têm o mesmo entendimento da Bíblia do que você, porque igreja, não existe só uma igreja, só um que salva, né? Que é Jesus. Em Efésios, vamos ver se está em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 1 a 6, que diz: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Um só. Mas tem tanta igreja. O que acontece? O que está acontecendo aqui? Não é? Eu não vou ajudar essa irmã aí, esse irmão que está em pecado, eu não vou corrigir, porque eu não tenho responsabilidade, não é da minha igreja. Você não tem igreja, o teu pastor não tem igreja, a tua denominação é coisa mundana, terrena, carnal, não tem valor nenhum para Deus. O que tem valor para Deus é o amor com que nós havemos de nos salvar, porque o amor encobre uma multidão de pecados, e Cristo morreu por nós por amor, e nós devemos também ter o mesmo amor de Cristo. Quem são os domésticos da fé? O que é doméstico? É aquele que está na mesma forma de vida. E o que é isso aqui? Isso aqui são os cristãos, porque nós vemos aqui que há um só pastor, um só Senhor, uma só fé, um só Deus e Pai de todos,
não é? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só corpo, um só Espírito. E como que estamos divididos aqui? Porque aquele pastor que está na frente está dizendo, olha, não tenha comunhão com aquele lá. Ele que faça a vida dele. Eu vou viver o Evangelho. Eu vou viver a palavra do meu pastor, que é Jesus Cristo. Do meu sumo pastor, o sumo sacerdote, aquele que morreu por mim, está me dizendo, ame, tenha amor por todos. Ajude o necessitado, o próximo. Quem é o meu próximo? Aquele a quem você pode ajudar e fazer o bem. Principalmente aos domésticos da fé. Nós vemos aqui ainda na continuação de Gálatas, capítulo 6, nós vemos aqui, porque qual será a sua própria, porque cada qual levará a sua própria carga, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, aqueles que têm a mesma fé. A mesma fé é a mesma fé em Cristo. Não é a mesma fé igual, eu creio assim, então você crê igual, o outro que não crê igual, não é, nós não temos a mesma fé. Temos a mesma fé, todo mundo. A palavra diz aqui, há um só, né? Um só corpo, um só Deus, um só Salvador. Então nós temos que verdadeiramente, Efésios 4, 1 a 6. Nós temos que viver essa palavra aqui. Um só corpo, um só batismo, fomos chamados em uma só esperança, um só Senhor, uma só fé. Os domésticos da fé têm a mesma fé que eu. Uma só fé, não tem duas fé. Uma só fé, que é em Cristo. Nós temos fé no Senhor. E nós vamos obedecer a Jesus. Então, os domésticos da fé, fazer o bem, principalmente, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, se você vê o teu irmão lá pecando, ele é cristão, ela é cristã, serve a Jesus Cristo, mas está em erro, você tem que conversar. Olha, isso aí não está certo, irmão, isso aí não está certo. Com amor, com temperança, com paciência, com longanimidade. Falar não corrigindo, se colocando como superior da pessoa, mas olha, o Senhor me manda dizer para você, não vem de mim, é do Senhor, é palavra do Senhor. Deixe de bebedeira, deixe de bebedice, deixe de glutonaria, afasta da mulher adúltera, afasta do erro, do engano. É assim que temos que viver, porque para Deus não tem acepção de pessoas, Deus não se deixa escarnecer, diz a palavra. Deus não se deixa escarnecer. Nós temos que cumprir a palavra de Deus. Nós somos, a palavra diz que nós somos todos irmãos. O que nos une? O que nos une é Jesus Cristo ou são os templos que nos unem? Agora, nós vemos aqui em 2 Tessalonicenses, a palavra de Deus nos diz uma coisa que nós temos que despertar. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim a volta do Senhor, não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então aqui nós vemos o seguinte, e se de repente, vamos fazer um exercício aqui para nossa meditação e para nós compreendermos melhor a palavra de Deus, para nós analisarmos a nossa fé, a nossa vida. Veja você pertence a uma congregação, uma denominação, e amanhã o anticristo se levanta, ou uma ordem legal, judicial ou política, proíbe a existência de templos evangélicos no nosso país, como existe proibição em vários países do mundo. O cristão não pode construir templo, não pode se reunir. E aí? De repente no Brasil acontece isso. E você, meu irmão, você, minha irmã, está vendo lá o templo que você costuma congregar, que você se reúne com os irmãos, que custou tanto suor e lágrimas e orações e campanhas para construir,
passam lá os tratores e destroem tudo, então é usado para outra finalidade, o governo toma posse daquilo, começa a colocar repartições públicas lá no local e começa a usar aquilo para outras finalidades. Acabou, não tem mais templo no Brasil, não tem mais templo no Brasil. E aí, você vai onde? Você vai congregar onde? Quem são os teus irmãos? Você via os teus irmãos lá no templo, você fala, esse aqui é meu irmão porque está neste templo aqui. E agora não tem mais templo, como é que você vai agir? Quem são os teus irmãos? São os cristãos. Aí você começa a entender que você está ligado às pessoas, não por causa de Jesus, não por causa do amor de Jesus, mas por causa do templo, porque você vai no templo e você se orgulha do templo. O que grande templo, templo de Salomão, é mentira! O templo de Salomão foi destruído no ano 70 e não era nem mais de Salomão, já tinha sido destruído, depois foi reconstruído, não era mais de Salomão, era o templo que Salomão tinha construído primeiramente, depois foi reconstruído, reformado por Herodes. Então, hoje, não tem mais, é templo do pastor lá, do bispo, mas do de Salomão não. Nós somos o templo do Espírito Santo, que não tem templo de Salomão. Que casa me construirias? Diz a palavra. Nós não temos condição de construir uma casa para Deus, nós somos o templo de Deus. Eu sou o templo de Deus, e você, que não congrega comigo, também é o templo de Deus. O mesmo Deus que habita em mim, habita em você. Você precisa viver em santidade. Você precisa só falar a verdade, fazer tudo o que agrada ao Senhor, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem olhar para trás, nem parar nesta jornada. Precisa seguir sempre em frente. Você precisa fazer isso. E eu também, porque senão eu vou ficar para trás, eu vou me desviar, e eu não quero isso, nem para mim, nem para você. Então, o que eu tenho que fazer? Eu sou o templo do Espírito Santo, vou andar em santificação e honra, assim como você também, dignos da vocação que fomos chamados, dignos de receber Deus em nossa vida, receber o Senhor, vem Senhor, habita em mim. Agora, esse habita em mim, ele vai encontrar o que no teu coração? Divisão, partidarismo, acepção de pessoas, colocando um maior do que o outro. No teu coração tem acontecido isso, não tem? O pastor é o grandão e a palavra diz o contrário. Isso é contra a palavra. Aquele que quiser ser o maior entre vós, seja o menor, seja aquele que serve. Então você vê lá muitos irmãos humildezinhos, lá fazendo as coisas. Esse é maior do que todos, porque ele deixou a aparência do mundo, ele não está preocupado com posições, ele não está preocupado com o nome, em se aparecer, estar... Nossa, precisa vir o fulano aqui, vamos ouvir agora o pastor Beltrano, o ministro Ciclano, o bispo, sei lá quem. Então, irmãos, nós temos que entender o que são domésticos da fé, são aqueles que servem a Jesus. Vem um muçulmano aí e fala, eu sou teu irmão. Não é, quem que é o teu Deus? Alá. Não, o meu Deus é Jesus. Você pode continuar servindo Alá, você veja lá o profeta Maomé, é a tua fé. Assim o budista, você está servindo a Buda, eu sirvo a Jesus Cristo. Esse não é doméstico da fé, porque ele não tem o mesmo caminho que eu. Esses daí estão separados. Ah, mas eles dizem que eles estão certos. Se você crer, siga também, vai atrás deles. Mas eu não, eu vou atrás de Jesus Cristo, Ele que morreu por mim. Nenhum outro fez isso, só Ele. E morreu sem pecado. E nós sabemos como é difícil e terrível a gente conseguir viver sem pecado. Em Efésios capítulo 6 mesmo, versículos 13 e 14, também nos alerta. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, eu para o mundo. Paulo não está falando do mundo, está falando dele. Pela cruz de Cristo, para mim, o mundo não tem mais valor. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu morri para o mundo. Eu não faço mais a vontade da carne, assim como você também não deve fazer. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, nós vemos aqui então, não fique firmado na aparência, nem naqueles que estão frequentando o mesmo templo. Vamos amar a todos, esses também. Não é pecado amar os irmãos de forma nenhuma, é isso que nós devemos fazer. Mas vamos ter os demais cristãos, independente da denominação que sejam católicos, batistas, adventistas, seja lá a denominação que tiver, vamos ter amor, porque servem o mesmo Deus que nós.
entendem de uma forma diferente. Mas quem pode mudar a mente de um homem? Se do alto não for dado, nada nós podemos fazer. Então vamos orar a Deus para que nos instrua, para que nós tenhamos salvação. E depois vamos orar também pela salvação dos outros. Não adianta nada você orar pela salvação dos outros e você mesmo estar perdido. Busque a tua salvação. E tendo limpado os teus olhos, tirado a trave, nós possamos enxergar claramente, vamos então anunciar esta salvação para outros também e procurar ajudar outros em oração, com atitudes e palavras de amor para glorificar o nome do Senhor. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, a você e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.